Tudo bem, gente? Podemos começar então? Boa noite a todos. Vamos dar início então à reunião conjunta do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto Paulo Freire. Bem-vindo todos que estão presentes. A pauta do dia de hoje é a aprovação da ata ordinária do dia 6 de maio, deliberação do relatório trimestral do Conselho Fiscal, que já foi apresentado, deliberação sobre a realocação dos valores resgatados em 5 de maio de 19, apresentação da comissão do PCCV dos servidores ativos do Instituto, deliberação sobre a participação no Congresso em Foz do Iguaçu e apresentação do Conselho Fiscal, a apresentação mensal. A ata foi enviada anteriormente pelo Fábio. Alguém tem alguma ressalva, alguma colocação para fazer sobre a ata? Então, todos aprovam a ata? Então, a ata do dia 6 de maio aprovada, tá? Segundo item da pauta é a deliberação do relatório trimestral do Conselho Fiscal, que foi enviado para todos, porque foi uma apresentação logo na primeira reunião após as eleições, então foi enviada para que todos pudessem ter acesso e analisar. Todo mundo tem ciência do relatório? Está tranquilo? Posso colocar em votação a deliberação? Então vou começar da direita para a esquerda para não perder o lado. Pode ser, Paulo. Você tem alguma colocação para fazer? Qual a sua deliberação em relação à apresentação? Ok, o que você aprova, você segue o Conselho Fiscal, então você reprova as contas, é isso? Nara? Então. Eu vou até fazer um questionamento, porque a gente sempre fez isso, né? Mas eu estou pensando se realmente compete a nós ou não dizer se o relatório do Conselho Fiscal está correto ou não correto no quesito da aprovação deles. O que eu vejo que quando vem para a gente poderia pensar nisso, que é muito mais qual postura ou que o Conselho Administrativo vai tomar como prática efetiva para solucionar os problemas elencados, né? Que novamente vários se repetiram aqui. Então, assim, às vezes eu vou pensar para uma próxima vez se vai manter isso, porque assim, é independente, né? O Conselho Fiscal. Não, de acordo com o regulamento interno, Nara, o Conselho Fiscal apresenta as contas, eles fazem a apresentação do relatório trimestral e trimestralmente este conselho, por questões legais do regimento interno, aprova ou reprova as contas do Instituto após a apresentação do Conselho Fiscal. Então, assim, e é isso que eu estou colocando em votação. Você aprova, você reprova as contas. Agora, os mecanismos, os apontamentos que eles fizeram, a gente pode até conversar e sugerir até para o Conselho Fiscal, dar um feedback para eles, uma devolutiva para eles, do que eles podem levar para o Instituto, ou nós mesmos podemos elencar e devolver para o Instituto sugestões para solucionar o problema. Mas a questão agora em pauta, a deliberação aprova ou reprova? Segue ou não, é contrário ou favorável à apresentação do Conselho Fiscal? Então, eu vou tentar vou justificar aqui no modo, tentando ser bem clara, né, produto. Como? Aí vocês me corrijam se eu fiz uma leitura equivocada ou errada. Como ainda a rejeição foi dada com relação à cobrança dos repasses, referente ao auxílio doença, de janeiro a maio, como ainda foi a questão do CRP, que é uma decisão judicial, como ainda foi apontado a questão da... Opa, se minha palavra, mas eu já vou recordar, então vamos pular para o abono, né? Implementação do abono, a questão das aposentadorias que estão sendo glosadas, né? Tudo isso foi colocado, tem sido tomado algumas medidas, que não compete unicamente a gente, mas compete à administração, ao executivo. Eu não consigo visualizar mais que ponto que eu vou fazer a rejeição da conta do Instituto, se isso depende do executivo. E por isso que eu falei de questionar se realmente compete a nós nesse aspecto.
Então, eu estou incomodada com essa situação, porque senão, de novo, com critérios que não é unicamente de nossa competência, que não vai rejeitar a conta do Instituto. Eu estou incomodada, realmente. Mesmo assim, eu vou acabar, né, seguindo nesse momento, até a gente refletir melhor um pouco sobre isso. Mas aí fica uma reflexão para a gente pensar. Qual o empecilho, qual o problema que isso pode vir a gerar para o próprio Instituto, que acho que a rejeição tem que se dar em relação aos valores e não a questões que não dependem exatamente de nós. Né? Então você acompanha o Conselho Fiscal, reprovando as contas do Instituto. Isso? Reprovam, para a gente repensar um pouco essas questões. Tá bom, obrigada. Diante do exposto aí. Desculpa, eu vou cortar a sua fala. Gente, desculpa, ato falho. O Eric Paiva é o mais novo componente aqui do Conselho Administrativo. Ele fez parte do pleito, concorreu às eleições, ele é o primeiro suplente, porém, hoje está na condição de indicação pelo Executivo, mas com muito mérito de estar aqui. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você fazendo parte desse conselho com a gente, viu? Seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer as palavras, agradecer o pessoal também pela ajuda e estou aqui na condição de funcionário público para tentar ajudar no que eu puder de melhor. Isso é o compromisso que eu tenho de tentar fazer o melhor. Okay? E diante aí do exposto e do pouco que eu li agora desse relatório, que eu fui o último a entrar e recebi há pouco tempo atrás, eu também concordo, acompanho o relatório. Perfeito, obrigada. Agraí, eu concordo também. Você aprova o apontamento do Conselho Fiscal ou aprova gente, desculpa. Fiscal, você acompanha o Conselho Fiscal. Tá certo, obrigada. Sirlene? Considerando o que a Nara falou, eu vou seguir o Conselho Fiscal nesse momento. Mas eu acredito que tem que fazer algumas reconsiderações aí, né? Mas eu não tenho muitos argumentos agora e nem conhecimento para ser diferente. Então eu vou acompanhar o Conselho Fiscal. Bem, eu quero acompanhar a Nara na fala, porque muitas coisas, lógico, o Conselho Fiscal quer fazer o que é melhor para a Previdência para um todo, né? Mas tem muitas coisas que elas são do Executivo. O Executivo não consegue resolver. Então, se o Executivo não consegue resolver, a gente reprovar as contas do Instituto, porque o Instituto, porque o administrativo, o prefeito não resolve por questões administrativas deles, a gente não pode também ficar sempre analisando a conta dessa forma, dependendo do Executivo, não vendo só dentro do Instituto o que é feito. Eu acho que tudo foi feito dentro do Instituto, principalmente depois que o André foi para lá, para que isso se resolvesse. Então, eu vou até, né, dessa vez, dar eu não analisei muito isso, mesmo porque eu tive pouco tempo ultimamente, mas eu vou até acompanhar o Conselho Fiscal dessa vez, mas acho que das próximas vezes a gente tem que pensar, antes de fazer o relatório reprovando a ação do Instituto, o porquê de tudo isso. Se o Instituto está tendo a culpa total de tudo isso ou não. Eu acho que não. Eu acho que o Executivo tem a maior culpa é do Executivo, não é da Pauliprev, não é dos funcionários, não é do diretor da Pauliprev. Mas eu não vou deixar também que o trabalho que o Conselho Fiscal fez, reprovando essas contas, e vou aprovar a conta também não. Eu vou acompanhar o Conselho Fiscal, mas muito mais porque o Conselho Fiscal está tentando fazer um trabalho que é o melhor para o Instituto. Tá? Então eu acompanho o Conselho Fiscal. Boa noite. Acompanhando a fala da Nara, o Igor falou tudo que eu queria falar. Então acho que a gente tem que levar em consideração certas coisas, né? Os objetivos, né, os desejos, às vezes não estão no Instituto. Às vezes não, a gente sabe onde está. Né? Então eu faço a palavra, o uso da palavra dos dois, né? Acompanhando, mas com ressalva que a gente possa estar analisando isso com mais ênfase, né?
principalmente buscando os porquês, né, de onde está. Tá? Eu me estranho fazer a parte do conselho. Justificando a abstenção do Fábio, é que a aprovação desse relatório, o Fábio fazia parte do Conselho Fiscal, então não faz sentido, nem tem legalidade ele aprovar ou reprovar uma coisa que ele mesmo fez parte dos apontamentos. Que ele assinou, tá bom? Terceiro item da pauta é a deliberação sobre realocação dos valores resgatados em 15 de maio. A reunião passada, nós já iniciamos essa conversa, o Douglas veio, fez a apresentação fez a apresentação da carteira, deu uma esmiuçada em como andava as questões financeiras dos investimentos e deixou para a gente, além de ser por e-mail, por WhatsApp, a indicação de duas opções para realocar os valores que ele passou por e-mail, não sei se todos receberam. Foi em torno de 63 milhões, né, Douglas? Porque ele no dia ele não tinha o valor exato, ele ficou de passar depois o valor exato. Foi 63 milhões e alguma coisa. Tem uns quebradinhos aí. Então eu coloco em deliberação a realocação, foram 2 fundos. Os 2 do Banco do Brasil, um era um fundo previdenciário e um era um IMAB5. IMAB longo prazo. Longo prazo, isso. Mas D mais um, né, Douglas? IMAB5 longo prazo, mais D mais um. Então eu vou colocar em deliberação do Conselho para discussão. Eu não voto, porém, a não ser que seja por desempate, mas ainda assim deixo registrada que eu sou conservadora e eu gostaria que se realocasse em títulos públicos. Por menor que seja a rentabilidade, por mais que não se atinja a meta, por tudo que já vivenciamos nessa história toda de financeira do Instituto, eu preciso registrar que a minha opinião seria mais conservadora e mantinha em títulos públicos. Mas o Conselho está aqui para deliberar, não é voto, é só que eu gostaria que registrasse minha opinião. Claro. É um fundo da letra do Tesouro, eu vi. Ele compra título. Eu vi o título. Então vou colocar em votação. Qual dos 2 fundos que você... Tá bom, vamos inverter o lado por solicitação. Esse não vai dividir, sabe? Não vai dividir nos 2 fundos? Douglas, você achou melhor? O mais indicado no momento é o IMAB5. O IMAB5, ele tinha indicado na reunião passada o IMAB5, mas ele apresentou o outro, mas ele indicou o IMAB5. Ele estava assistindo. Então vamos começar daqui para cá. A sugestão do Conselho de Investimento. IMAB5? Isso. Prazo, né? Ok, também. IMAB? Bidu? Depois de... Eu vou nessa fala da Sandra, porque depois de tudo que eu vivenciei, nós vivenciamos, né, Fábio? E nós tivemos no Comitê de Investimento uns meses aí, Fábio. Depois de tudo isso, acho que a Sandra tem uma certa razão, né? Anteriormente a gente não pensava muito, que eu até disse aqui, né, Sandra? O governo era o caminho que indicava que você tinha que investir ali, porque eles obrigavam, até praticamente obrigando, com a taxa que eles impunham, para que a gente aplicasse. Hoje eu estou mais conservador também, porque se a gente não conseguir a meta, pelo menos a gente consegue preservar o patrimônio, levar umas catracadas do Tribunal de Contas, né, André? Mas pelo menos a gente não perde tanto dinheiro como a gente vai perdendo. Então eu vou também no IMAB5. Silene? Eu também voto com vocês. Porque eu já tinha pensado nisso em casa antes de vir para cá. Eu também, eu achei melhor esse ABC. IMAB5, com certeza. Com certeza. Nara? Eu vou seguir no Comitê de Investimento. É que como passou uns dias e a gente sabe que o cenário econômico ele é extremamente muda de um dia para o outro, eu só vou questionar de novo o Douglas se ainda se mantém esse investimento como no momento o melhor. Até o cenário aí, meados de outubro, novembro, a gente volta a mudar a estratégia. Renato, só uma assim,
Então, entrando na parte do comitê de investimento, o Itaú lançou um fundo de índice, né? Que praticamente é o IMAB, né? A apresentação foi 10 vezes maior do que eles esperavam. Se tivesse sido feito há um ano atrás, tinha rendido 12,5%. E a maior parte dos clientes agora são investidores institucionais, PPS. Começou hoje, né? Acho que hoje, né? 3? Do Itaú. Não, tem uns números também. Em 3 meses eles captaram 2 bi. Que é praticamente igual a esse daí do Banco do Brasil, só com fundo de índice. Então, por unanimidade, fica decidido por este conselho que os valores... Ai, desculpa, Paulo, perdão. Já até ouvi sua vozinha. Eu vou seguir o conselho dos profissionais da Pós-Web. Obrigada, Paulo. Então, por unanimidade, fica decidido pelo Conselho de Administração que a indicação do Comitê de Investimento para a realocação dos valores em torno de 63 milhões vai para o fundo IMAB5, investimento a longo prazo, Banco do Brasil, demais, certo? Obrigada, gente. Quarto item da pauta é a apresentação da comissão do PCCB dos servidores ativos do Instituto. Só para localizar, apesar de que você estava aqui, né, Paiva, na última, mas a comissão se reuniu na segunda-feira passada e hoje para discutir a deliberação sobre o PCCB dos funcionários, tá? E eles vão apresentar agora. Quem que vai apresentar? O Bruno? A polêmica começa agora. Pessoal, essa comissão ela foi composta do Bruno, controlador interno, eu, a Cláudia do sindicato e a Marcinha, que fez parte do Conselho Fiscal. Pelos servidores, Pelos servidores. Qual foi o nosso objetivo? Como vocês bem sabem, o plano de cargos não, a lei que instituiu os cargos do Polineaprev, penso que no final da lei, ela deu um prazo para que o Instituto estabelecesse um plano de cargos de carreira dos servidores da autarquia. Eu não sei se foi na reunião, acho que foi passada ou retrasada, o que a gente chegou num consenso? Que a gente montaria essa comissão para analisar os pós e os contras do Instituto dos servidores de carreira da autarquia está fazendo adesão ao plano de cargos de carreira da prefeitura. Então, o que a gente fez? Eu peguei o PCCB da prefeitura,
peguei os cargos da autarquia, o Bruno, o pessoal, e a gente cruzou os cargos, tá? Então, o que acontece? Em algumas situações, a gente tem o cargo correspondente na autarquia e na prefeitura, como contador, enfermeiro, médico, procurador autárquico. Outros cargos mais específicos, a gente precisou fazer uma correlação, que outros não têm, tá? Então aí demandou a gente fazer o quê? Pegar o descritivo do cargo da prefeitura e o descritivo da autarquia e cruzar, tá? Quais foram, sabe? Agente previdenciário da Poliprev, a gente correlacionou ao agente de apoio administrativo pela escolaridade, tá? Nível médio. Então, não vamos falar de salário agora não, vamos falar de correlação de cargos, tá? Então, o analista previdenciário, eu correlacionei com os cargos de ensino superior com perfil de nível superior, família universitária. Assistente social, ficou fácil correlacionar porque eu tenho na prefeitura. O auxiliar de serviços gerais, a gente correlacionou com o agente de apoio operacional, que no PCCB ele abraçou um monte de cargo. Quem teve a oportunidade de ver o plano de cargos, ali a gente tinha auxiliar de serviços gerais, tratorista, várias funções, que ficou numa faixa só como agente de apoio operacional. E a correspondente escolaridade. O contador ficou fácil, o enfermeiro ok, porque tem. O médico e o médico do trabalho, na prefeitura a gente tem médico plantonista e médico do trabalho. Na realidade só muda o nome do cargo, mas a parte de remuneração é a mesma. O procurador autárquico, ok, com o procurador da prefeitura. Esse aqui foi um cargo que a gente demandou pensar. Controlador interno, porque a prefeitura não tem. Hoje a prefeitura paga, se não me engano, não sei se é função gratificada, minto, é aqui na Câmara. Paga uma função gratificada para um servidor de carreira. Dois? Desempenhar essa função de controlador interno, porque é uma função que tem exigência no Tribunal de Contas, tá? Parece que na prefeitura agora mesmo vai implantar isso nosso. Exatamente, porque não vi, pelo menos por mim não passou nada lá no RH. Enfim, é uma função, é um cargo que é exigência do Tribunal de Contas. O que a gente fez com o cargo de controlador interno? A gente correlacionou com o auditor fiscal. Por quê? O cargo de controlador interno e o procurador, o que a gente entende? São segmentos que eles precisam ser independentes, tá? No Instituto, o controlador interno e os procuradores, eles estão abaixo do diretor-presidente, tá? Mas eles têm autonomia para emissão de parecer e para fazer auditoria, tá? Então, eu correlacionei o controlador interno ao auditor fiscal tributário, tá? Porque o controlador interno faz auditorias. O técnico de enfermagem, ok, porque eu tenho na prefeitura. O técnico em técnico, que é o TI, que a gente tem na autarquia, eu correlacionei ele com o técnico em programação. Toda a parte técnica, técnico de enfermagem, THD, toda essa parte técnica, que é ensino médio técnico, que ela correlacionei com o TI, tá? Então, essa parte de estrutura, para eu fazer um deparo, que é o que a gente fala lá no DRH, então eu peguei o que eu já tenho, o que já existe na prefeitura e correlacionei os salários. Você que fez essa parte ou foi uma comissão? Não, comissão. Eu levei o meu entendimento, o Bruno levou o dele e, assim, deu quase que 99%, né, Bruno? A única coisa que eu pedi foi a base salarial da Poliprev. Então, a gente começa a correlacionar os salários, tá? Dá uma diferença, para alguns cargos, uma puxa de uma diferença e para outros nem tanto, tá? O que a gente tem hoje, então, a massa salarial hoje da autarquia em 107 mil. Hipótese que a gente siga com esse plano
de utilizar o PCCB da prefeitura, a gente chega num salário do pessoal do Paulínia Preve, dos servidores de carreira, em 147 mil. A gente alcança uma diferença de 40 mil mês. Isso contando com a universidade, a porcentagem universitária? Com os enquadramentos? Não. Tem mais isso ainda. Na realidade, isso daí, Eliette, eu penso que seria uma segunda conversa. Porque na prefeitura a gente não tratou desse assunto de titulação. Ainda não foi feito lá, né? Não. Então, mas quando fizer, tem que pensar nisso também, alguns né? servidores terem feito o pedido protocolado, estou falando da parte da prefeitura, tá? Lá, o viés financeiro não aconteceu ainda da titulação. O da autarquia, se seria possível nesse momento, se tem perna, se dá auxiliar, eu penso que seria uma outra discussão. Então, nesse momento, a autarquia fizer adesão, seguir as regras do PCCB, que é o que está rodando hoje na prefeitura. Tá? Então, aquilo que eu falei, para alguns cargos dá uma diferença razoável, outras é uma diferença grande, e para outros nem tanto. Se a gente tomar como base o contador, é uma diferença de R$30. Então, você vê que está oscilando no preço, no valor da prefeitura e o que a gente que o Instituto pratica hoje. Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. Baseado no que a Eliette falou. Por exemplo, o contador que você acabou de citar, aí, nem sei onde ele está ali naquela... Além de ter o ensino superior, né, para ser contador tem que ter. Não, seja a prerrogativa do Não, cargo. então, já está nessa base salarial. Sim. Né? Qual seria mais a questão que de ele faça uma especialização na área, mas aí tem que ser na área. Isso. Uma especialização tipo em mestrado, gestão doutorado. Pública. É diferente da prefeitura, porque eles estão começando agora também, né? Na prefeitura já começaram há muito tempo, eles trazem 4 anos, né? Atrás, todo o que eles fizeram de lá para cá. Esses funcionários da Poliprev, eles estão começando agora nessa carreira. Eles são recém-contratados. Então, eles, para entrar no plano de carreira, eles vão demorar um pouco mais do que a prefeitura. Certo, né? da vertical. Então, é vertical, né? É progressão vertical. Acho que é vertical e horizontal. Essa do titulação é a... Nossa, gente, eu também faço vertical. A titulação é vertical. Eu gostaria de caminhar com os próximos slides para demonstrar em que isso impacta. Aí, se o caso, a gente pode voltar? Pode ser. Pode. Deixa eu perguntar naquele slide. Mas ele vai entrar num outro assunto que não é para abordar agora. Posso, Lívia, só perguntar naquele slide? Porque eu vi como que vocês pensaram? Tem uma única situação que o salário está maior do Instituto e uma menor. A gente não vai manter o salário do Instituto. Como que vocês pensaram nessa situação? Eu estou enxergando errado. Não, acho que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Eu enxerguei. Não tem nenhuma. Menor, você fala? Não, só na prefeitura era menor e o nosso era maior. Nosso maior não. Gente, Não tem nenhuma. não tem nenhum. Beleza, que eu enxerguei o Pode seguir. a segunda coluna eu enxerguei o contrário. Eu posso, se é um assunto diferente, então eu posso fazer os questionamentos agora? No plano de cargos e carreiras da prefeitura, me corrijam se eu estiver errado, porque eu de verdade não tenho afinidade com isso, não me aprofundei nesse assunto. Estou sendo bem sincera, eu aprendo um pouquinho sobre esse PCCV todo dia. Inclusive, é um forte interesse em derrubá-lo. Já deixo um alerta para o Instituto. As funções que o Bruno havia apresentado para a gente, e até a Eliette questionou bastante isso na apresentação do Bruno, eu questionei, alguém que estava também questionou a questão das progressões, que a Eliette acabou também de colocar que isso vai mudar o salário base deles agora já de cara, no primeiro momento. Mas com as progressões, como ficou isso? Como vocês viram as progressões? Porque no que o Bruno apresentou, qualquer diploma, qualquer titulação que o funcionário tivesse, ele poderia progredir, porque eles entendiam, e ele explicou isso muito bem, que
foi um investimento que o funcionário fez nele mesmo, então ele precisava ser reconhecido por isso e ele progredia. Agora, se eu estiver errada, me corrija. Com o PCCV da prefeitura, você só progride se for na sua área. Se não for na sua área, você não progride. Então, eu sou técnica de enfermagem. Se eu levar a minha titulação de enfermeira, eu progrido. Se eu levar lá a gestão financeira, eu não progrido. Como vocês viram isso? Como vocês chegaram num acordo disso? Vocês discutiram a comissão junto com... Vocês discutiram esse tema? Como vai fazer isso? O que fechou? O que a gente conversou hoje, ainda mais eu, a Nívia, a Márcia está aqui, que a gente pensou nesse primeiro momento. Como a prefeitura não está aplicando isso, como ainda, na verdade, a gente não tem uma referência clara de como funciona a progressão vertical, a gente não trouxe hoje essa apresentação, porque justamente que a gente não tem uma referência, inclusive, dessas nuances, né, dessas regras específicas, cargo a cargo ou não. O que a gente pensa, e aí no segundo momento a gente pode discutir, inclusive é o que prevê a legislação, é que é criada uma comissão de carreiras, e aí ela vai ser formada por servidores, por membros do conselho, aí também a gente... Mas sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque assim, vocês apresentaram ali um impacto de 40 mil mês no enquadramento da autarquia com a prefeitura. Mas é muito importante saber também o impacto que isso também vai trazer com as progressões. Se vai se usar... vamos usar um exemplo. Tem alguém na autarquia que queria usar uma função para não parecer que é pessoal, mas desculpa, não é pessoal de verdade, mas vamos supor. Eu sei que dentro da autarquia, a moça que é dos serviços gerais, ela é graduada em psicologia, se não me engano. Essa titulação dela vai servir, não vai se servir? Esse impacto precisa ser visto, porque na prefeitura não serve. Então, você entende que a expectativa dos funcionários era uma e a realidade talvez seja outra? Quando a gente conversou, definiu que seguiria sempre as regras da prefeitura. Sim. O que for definido são as regras da prefeitura, é isso que nós conversamos. Aí, com relação à progressão vertical, eu levantei essa questão, que antes de fazer a implementação da progressão vertical para os funcionários, tem aposentados que se aposentaram após a aprovação do PCCV, que apresentaram sua titulação, estão no aguardo da implementação também. Então, é uma coisa que, ao meu ver, e a gente ainda conversou e não ficou nada fechado, teria que ser uma coisa conjunta. Não seria justo você fazer progressão vertical e o pessoal que se aposentou e entrou com papel, saiu naquela listinha o nome, que teria direito à progressão vertical, e se aposentou depois, não estão recebendo. Então, uma outra coisa teria que ser levantada também. Olha, para mim, a princípio, o que nós vamos fazer é isso. O que a prefeitura já fez, que nós fizemos. O resto é esperar para ver se o plano vai para frente ou não. Se o plano de cargo e carreira não for para frente da prefeitura, aqui também ela não está parada. Então, seria sempre seguindo a prefeitura. Porque a gente tem que aguardar se vai funcionar lá ou não, para depois a gente pôr para cá. O que a gente fez aqui foi relação... Porque o que foi feito até agora na prefeitura vai continuar, não vai mudar. Parou aqui. Eles não vão regredir esse plano aqui, onde já aconteceu, lá na prefeitura. Aqui o que nós estamos fazendo é acompanhando o primeiro passo do plano na prefeitura e colocando a Poliprev dentro. Mas as perguntas, já te passo aí a palavra, mas os meus questionamentos, Edu, é justamente para saber, para fazer o comparativo, porque de repente a gente está falando, vamos fazer, mas o plano que eles apresentaram de repente era mais vantajoso para o Instituto, para os servidores, então precisa fazer a comparação geral. Pode falar. Só completando, Juliette, Bruno, a Nívia, a Cláudia não está. O que nós fechamos hoje era seguir sempre o padrão da prefeitura. O que eu acho complexo o que você está falando, Edu, é que a gente não pode só pensar assim, agora é isso. O impacto vai ser nos nossos bolsos, sim, mais para frente, se implementar na prefeitura e daí tem que implementar aqui. Então, é uma coisa que nós temos que pensar agora, sim. Não é só nesse momento, nisso. Porque 4 pessoas vão passar a ganhar R$4.000 a mais. É verdade. É muita coisa. Enquanto alguns vão ter 200, 1.200, 1.700, 2.300, mas 4 vão passar a ganhar
R$4.000 a mais. Que vai dar um montante que ela fez o cálculo, 480 mil mês, ano. Eu vou seguir adiante com os slides que eu tenho mais o que eu estou falando é o seguinte, o que nós queremos para nós lá na prefeitura, nós queremos para o funcionário da Poliprev também. Eu não vou brigar lá na prefeitura para que eu seja valorizado, que os outros funcionários sejam valorizados, e não vou querer que o funcionário da Poliprev seja valorizado. Então você, na sua outra gestão, você está voltando atrás, porque você fazia parte do conselho, que eu estava presente, a Nívia fazia presente, enfim, que vocês votaram uma outra coisa, que não ia ser igual da prefeitura. Isso lá em 2016. Quando foi colocado os planos para o concurso público, foi diferente. Vocês votaram em coisas diferentes. Foi diferente porque pegaram média da região. Foi a sugestão que teve o conselho que pegou. Você foi a média da região. votou numa coisa contraditória. Não, acabou não acompanhando, não acompanhando o salário. E depois, esse salário, por exemplo, 10 mil era 6. Era a mesma coisa. Não. Aconteceu no plano, sim, senhora. Era menor, está escrito em ata. Está escrito em ata. Foi combinado que o salário seria menor que a prefeitura. O procurador. Esses cargos de 10 mil eram 6. Não, foi combinado, vocês votaram que seria menor que a prefeitura. Era menor, porque fez uma média da região, O conselho não ia conseguir, a Poliprev não ia conseguir custear tudo isso. Foi feita uma média na região e foi implantada no Poliprev. Bom, estou falando que faz com o plano de cargo e carreira, é justo que coloque ele também. Vou mandar a ata para você. Eu segui a... Uma outra? Rapidinho, uma fala. A gente tem que lembrar que, quando a gente pensa na progressão, o critério de entrada de concurso, se já vezes de um nível superior, a gente já sabe. Mas isso daí acho que é de conhecimento de todos. Não, é bom deixar, porque a gente vai ter algumas diferenças da prefeitura. Tá? Porque antigamente tinha cargos que com o tempo passou-se a exigir para se continuar com o cargo no nível superior. Você está entendendo? Então, que talvez... Fica, deixa eu terminar, por favor. Eu acho que é de conhecimento, sim. Eu espero que seja de conhecimento de todos, inclusive de todos os servidores, que não entra para a progressão a titulação que foi cobrada no cargo. Não, né, no concurso. Então, isso é base. Eu concordo com você. Entre nós, isso é base. Eu não sei como é isso bem perante a quem está assistindo, a quem está vendo, eu não sei. Então, acho que é bom deixar isso muito claro. E que sim, vai existir uma diferença às vezes, porque como nós, na prefeitura, está reajustando cargos que antes eram muito antigos, e o critério de concurso um dia era médio e hoje pode ser técnico ou pode ser superior, então vai ter essa diferença sim na progressão da prefeitura para o instituto. Vai ter, ela vai existir. Você está entendendo o que eu estou colocando? Do básico, a gente tem um problema que é maior. Então, acho que tem que ficar claro. Por uma questão, os concursos são muito mais antigos. Segundo, o que eu queria colocar, em relação, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Pode sim ou não concordar. Eu não sei, a Fernanda representando o sindicato está aqui. Eu entendo que é um problema quando a gente tem diferença salarial. Eu entendo que o Instituto é uma autarquia. Só que isso não tira o direito do funcionário requerer essa, vamos chamar de equiparação, né? Ter o mesmo salário. E que ter o mesmo salário do que? Da prefeitura? Da prefeitura. Isso não tira o direito. Nada, tira. Calma, Sandra, não tira. Tira sim. Tá bom, mas pode terminar. Você vai falar direito legal? Não, direito... ele não. A autarquia é independente. Então, se nós decidirmos que a autarquia vai ter um PCCV próprio, ele não tem que requerer o direito da prefeitura. A autarquia é um braço da prefeitura, assim como a Câmara Municipal tem um PCCV deles, que não é o mesmo da prefeitura. Então, eles não têm o direito de requerer o PCCV da prefeitura, não. Calma, então, deixa isso claro para que não haja confusão. Eu tô calma, só tô te falando a minha opinião. Você cortou a minha fala, eu concordo. Mas é uma conversa. Mas vai lá, termina. Então, acho que essa questão tem que ser analisada e pensada também. Tá? Por quê? Lá atrás teve um motivador para fazer o salário. Hoje nós estamos discutindo uma equiparação perante uma adequação de cargo, perante o da prefeitura. E tem esses motivos, isso tem que ser considerado também. A gente não pode passar o pano que qualquer servidor, se ele achar que ele está tendo seu direito ferido, que ele pode ou não entrar. Ele pode entrar com uma ação, como ele pode perder, ou ele pode ganhar. Você está entendendo? A gente não sabe nunca qual seria o resultado. Se eu falar para você, se um servidor do Instituto entrar requerendo isso,
Se ele vai ganhar ou perder, eu não sei. Se alguém me der certeza que ele não vai ganhar, acho viável, mas eu acho que a gente não tem como ter essa certeza. Então eu acho que tem que ser levado em pontuação isso também. Né? Um dos motivadores. Bom, posso só fazer um breve, só o pessoal Mais um pouquinho, Nívia, porque quando o Fábio vai fazer a ata, ele me manda mensagem para que ele não escuta. Só para o pessoal lembrar, isso aqui é uma proposta de adesão, tá? Sim. Lembrando que lá no ano passado teve toda uma apresentação para a instituição do PCCB próprio da autarquia, que deu um pouco de estresse, então a proposta foi de adesão, proposta de adesão. Daqui pode-se tirar que, olha, vamos fazer o PCCB da autarquia? Ok, gente. Então isso daqui é uma proposta de adesão. Dos desdobramentos da prefeitura, quem é mais antigo de casa sabe que, de fato, a exigência de ingresso era A, depois passou a ser B. Ok. Só que eu penso que todo servidor da autarquia sabe que o título utilizado para ingresso no concurso público não vai ser utilizado para progressão. Se essa proposta aqui prevalecer, não vai ser utilizada, gente. Né? Então, que fique bem claro que isso aqui é uma proposta de adesão, ninguém está falando que vai ou que não vai. A gente trouxe para vocês, a gente se comprometeu a montar uma comissão e estudar, é o que a gente está trazendo para vocês, tá? Então é uma correlação de cargo da autarquia, do instituto para a prefeitura. Se a gente entender que não está bom, vamos para o terceiro PCCB aí, enfim. Uma outra preocupação que surgiu logo na primeira reunião é com relação ao pessoal do Comitê de Investimentos. Eu já participei do comitê, eu sei o quanto importante é, e não sei se a palavra correta seria arriscado, mas a gente se expõe, porque quando a gente está falando de vamos tratar de fundos estressados, a gente está dando com gente da pior espécie, tá? Eu já participei de assembleia no Rio de Janeiro e tive uma experiência assim horrível que eu jurei para mim mesma que nunca mais apareceria no lugar daquele. Você vê na cara da pessoa que a pessoa é bandida. Então, aí você fala assim, a pessoa prestou concurso e veio porque quis, ok. Mas se a gente puder reconhecer esse trabalho de recuperação de ativos, de fundos estressados, se a gente puder reconhecer na medida do possível através de função gratificada, por que não fazer? Então, mais uma vez, a gente socorreu as leis vigentes da prefeitura. Então, e a comissão de licitação também, tá? Aonde a gente se apoiou? Fundamento legal é a lei 3247 e a 2512. São leis de função de confiança da saúde e a lei do pregoeiro, que é o que está vigente na prefeitura hoje. A do pregoeiro, ela disciplina o seguinte: R$100 por pregão efetivado, limitado a 15 no mês. Eu não sei se alguém da prefeitura, que lá o fluxo de pregão ele é bem grande, se conseguiu fazer 15 pregões no mês. Tá? Eu não sei. É máximo 5. Então a gente estaria fazendo, a gente está trazendo proposta para vocês de adesão à gratificação do pregoeiro da Colina Prévia nos mesmos moldes da prefeitura. R$100 por pregão efetivamente realizado. Essa é a nossa proposta. Quanto ao Comitê de Investimento, a gente olhou as funções de confiança da Secretaria de Saúde, olhando da Segurança Pública, mas acho que não tem muito a ver, porque fala de inspetor, subinspetor, e não é muito próximo à realidade. Não que a da saúde seja, mas a gente consegue correlacionar melhor, tá? Então, se vocês quiserem anotar, eu não lembro qual dessas leis aqui, acho que é a 2512 de 2002, mas ela teve uma alteração no quantitativo, tá? Então, a gente está se apoiando nesse assistente técnico, aí sim, um valor fixo mensal de R$500 para os 3, são 3 ou 4 do Comitê de Investimento. Era essa a minha pergunta. Quantas pessoas fazem parte da comissão e do comitê?
O do Comitê de Investimento são 4, são todos certificados, a certificação 10 Anvima, participam assiduamente, já pude ver, os meninos vão para a AGC, vão para São Paulo, vão para Rio de Janeiro, enfim. É um acompanhamento diário essa parte do Comitê de Investimentos. Quando tem reunião dos fundos ilíquidos, isso rende, às vezes, até ofícios a CVM, Anvima e por aí vai. Tá? Então, essa é a nossa proposta. E da licitação são quantos? São 3? Acho que é a Fabiana, a Janaína, mais alguém que eu não me lembro. Mas nós combinamos de seguir a prefeitura, né? Só o pregoeiro. Só pregoeiro. Eu também dei uma olhadinha, quando eu coloquei no site Leis Municipais pregoeiro, veio a da Câmara e a da Prefeitura. A da Câmara, ela gratifica, além do pregoeiro, equipe de apoio, presidente, é uma série de... Como a gente está com essa proposta de vamos correlacionar igual da Prefeitura, então a gente está seguindo só do pregoeiro, ao pregoeiro R$100 por plantão, por pregão efetivamente realizado. Por que eu precisei falar dessas funções agora, logo da sequência da correlação? Porque o Bruno fez um apanhado, fez um levantamento, fez um impacto em caso de adesão das funções da prefeitura, mais das funções de confiança, que o valor é bem pequeno, é quase o valor do Budgetom, para atendimento desse pessoal. Então, incluindo agora, as duas funções. Sim. A comissão e o... Sim. Então, o que a gente tem? Muito se fala de custeio administrativo, que são aqueles 2%. Bruno, agora se eu me enrolar, você vai me ajudar. A autarquia ela tem 2%. Desses 2%, ela utiliza para pagar as pensões, as aposentadorias, auxílio de saúde, alimentação e tudo que mantém o instituto funcionando. Conta de água, luz, telefone e folha de pagamento dos servidores efetivos. Na verdade, o previdenciário é apartado, né? Aí é só o administrativo mesmo, né? Aí é só o previdenciário é custeado com repasse das contribuições apartado. O administrativo são os salários, conselheiros, contratos, licitações. Tá, então a parte da folha, vamos dizer que a folha de pagamento de aposentadorias e pensões está fora desse 2%. Tem outra rúbrica orçamentária no orçamento. Esses 11 milhões... Esses 2%, Emília, esses 2%, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, mas esses 2%, na verdade, em Paulínia tem a lei própria, que é 1,76. Nós não chegamos nem na lei municipal a 2,2, que a 9717 é que impõe que seja no máximo 2% no Brasil todo, né? Mas aqui cada município faz a sua lei, colocando até 2%, que pode colocar até 2%. A nossa é 1,76. Tá, só um comentário. Na verdade, o Paulino não definiu nada. Ela coloca da contribuição patronal, que 1,76 é a contribuição patronal, vai ser destinada para o centro administrativo e os 9,24 para o pagamento de benefício. Ela não limitou. Quem limita é a portaria 452 do Ministério da Previdência, que fala se o município quiser por lei, é no máximo 2% de administração. A nossa lei, ela chama de sobrecarga administrativa de 2%, até 2%. O que dá a entender que a nossa lei foi mal redigida, a gente não considera, a gente considera no Ministério da Previdência, que além dos 2, pode mais 2. Ficou confuso o negócio. A gente usa no máximo 2%, porque não tem uma regra definida. A gente só fala da patronal, por isso, 1,76, o que dá em torno de 55 mil por mês só para o custeio do Chico. Se for usar essa ótica só. Tá, então o ano passado, o ano de 2018... Só uma sugestão, tem cidade que a taxa administrativa, a prefeitura passa por fora da contribuição patronal. Não, sugestão para se quiser. A prefeitura está querendo passar nada. Então, gente, qual foi o nosso cenário em 2018? Desses 2%, que é para custeio administrativo, quanto o Instituto utilizou? 97%. 2018. 0,97. Desculpa aí.
Então, hipótese que a gente implante esse enquadramento de essa equiparação, prefeitura, autarquia, mais as funções de confiança e gratificação de pregoeiro, qual vai ser o nosso consumo desses 2%? 0,85%. É isso mesmo. Saiu. Porque tanto o valor total aumentou, você pode voltar um É nível. verdade. Ó, o valor total era 11,55. Ele aumentou para 12,61. Pode passar. Então ele aumentou para 12,61. Ele já aumentou. Isso, o limite. Aí o que acontece? No ano anterior era 5,54. Se a gente mantivesse constante, ele já ia diminuir, porque o limite aumentou e eu mantive constante. Mas a nossa projeção é que ela diminua. Então a gente gastou 5,54 no passado, né? Aí esse ano, hoje, tudo mantendo tudo certo, não fazendo nada, a projeção é 5,10 milhões ao fim do ano. Fazendo essa adequação seria 5,37. Porque lá também estava os funcionários antigos da prefeitura que Exatamente, também. E também teve mais uma coisa, né? Mas então, é isso que eu ia falar, mais uma coisa. Diminuiu 2 diretorias com o enquadramento, apesar de ter os salários de alguns servidores que vai aumentar expressivamente, diminuiu as chefias que tinham valores cedidos retornaram altos. Então, assim, tudo isso contribuiu para diminuir. Se a gente pegar o equilíbrio do que era a apresentação inicial que vocês fizeram, com os cargos de chefia, inicialmente que tinham 6, depois baixou para 4, com os salários que eles ganhariam, talvez seja por isso também essa diferença. Mas vai ser discutido ainda isso. Então, vamos lá. E esse impacto a longo prazo também já foi feito mais pra frente, ou ainda não? É para aplicação, é para aplicação agora. O impacto a longo prazo seria o que? A titulação. Seriam as progressões. O Bruno Os vai aí agora. futuros. Isso aí. A gente pode perceber também, ó, novembro de 2018, o valor, a despesa de folha de pagamento. Eu não estou entendendo isso daí, não. 300, assim, eu comento. Novembro de 2018, talvez foi o momento em que o gasto com folha de pagamento da Poliprev foi maior. Por quê? Foi quando você chegou no máximo de servidores efetivos, você tinha os cedidos e você tinha mais diretorias. Então, A casa estava cheia. você vê de lá para cá, ele foi diminuindo por conta de todas essas medidas, né? A extinção de diretorias, a saída dos cedidos, né? E também a estabilização do quadro. Então, você vê que com essas poucas medidas, é olhando só pessoal, tá? Não é olhando o custeio total, que é aquele caso. Mas a folha de pagamento está dentro, aí a gente abriu justamente para mostrar só o pessoal. Chegou ali, abriu em 206 mil mais ou menos. Março de 203, abriu 206 mil por mês. Que é uma tendência que deve continuar ainda, sobretudo porque a folha nossa vai ficar estável, você não vai aumentar servidor. E nem hora essa, eu acredito que agora a gente também não deixou de pagar e agora também não entra nesse conto. Então é um valor que está. Fala em hora extra, é o que nós acho que vou deixar isso claro. Quando você está no comitê de investimento, por exemplo, vai receber R$500 para isso, não vai ter hora extra para isso. Mas... Sim, já, na verdade já foi cortado, né? Então, é o jetão mais a hora extra. Não tem jeito. Não, esses R$100 depois. Eu mais o. E não entra hora extra. Aí não entra hora extra. Aí é banco de horas, é isso? Não, sabe por quê? Entra como, se eu estiver errada, depois já passo a palavra, né? Eu entendo que seja, como eu sou da saúde, acho que ficou mais fácil para entender. O pessoal que tem esse cargo de assistente administrativo, assessor administrativo, ele já ganha esses R$500 a mais para ele fazer o que precisa na função. Tem
Por exemplo, um exemplo só para entendimento. Tem reunião do Conselho de Saúde, esses funcionários precisam participar para saber o que está acontecendo no Conselho, para ver quais são as demandas, e eles não recebem por isso, porque eles já são pagos esses R$500 para isso. Além da administração das unidades, de todo o trabalho administrativo que eles fazem, o horário que ultrapassa a jornada, eles não são remunerados com hora extra, porque eles já têm a função gratificada. É isso? Não é isso? Pode. Fala, André. A Ariete perguntou o que a gente está fazendo em relação às horas extras. A partir de maio, agora maio, a gente está fazendo contingenciamento dessas horas para verificar qual que é a melhor opção. Pagamento ou um eventual banco de horas, tendo em vista toda essa celeuma criada com a incorporação do abono e com os demais adicionais, porque o nosso impacto impacta a prefeitura também enquanto lei de responsabilidade fiscal. Então, vocês vão perceber nas próximas semanas, eu espero, algumas mudanças que vão acontecer em legislações do município, na forma como a gente está trabalhando isso a nível do Instituto, para ajudar a prefeitura a desafogar a folha de pagamento naquilo que é possível, né, contingenciando os nossos recursos e as nossas aplicações, tanto em relação à folha de pagamento, quanto em relação a aportes adicionais que a prefeitura tem feito, até no sentido de garantir o nosso equilíbrio econômico, financeiro e atuarial futuro. Tá bom, gente. Então, avaliação. Hipótese que se aplique tudo aquilo que a gente acabou de apresentar para vocês, qual seria o custo mensal? R$ 42.500. Avaliação anual, considerando o 13º, inclusive, R$ 553.000. A nossa despesa administrativa do ano passado ficou em R$ 5.538.000. A projeção para esse ano de 2019 atual de 5.105.000. E essa despesa administrativa futura, você já está considerando que se implemente tudo isso daí. Exatamente. Dá 5.373.000. A diferença, como vocês podem ver, é de 432.000 atual, e a futura vai para 164.000. O que a gente quer demonstrar? Perna e índice a autarquia tem. Resta saber, é a melhor forma, é o correto. Então, a gente, enquanto comissão, a gente fez a nossa parte de fazer um comparativo. Agora, em cima disso, a gente tem que debruçar com vocês e ver se esse é o melhor caminho a seguir. Ou se o melhor é fazer um plano de cargos para a autarquia, independente de prefeitura, e que caminho com as pernas da autarquia. Eu acho que, para mim, fica vago quando não tem a projeção, a estimativa do impacto que vai ter lá na frente com as possíveis progressões. Porque, ok, aqui isso que vocês mostraram, para mim fica tranquilo dizer, vocês já mostraram inclusive que o índice baixou, que não vai, que os custos estão dentro dos 2%, então para mim seria uma opção. Porém, e foi até a Silene perguntou aqui do lado, a projeção lá para frente. Aí eu falei, porque baixou os cargos de chefia que não deu, o Ido falou aqui, não, mas calma que isso vai vir, não veio. Então, assim, vai vir de que forma, de que maneira? Porque uma das coisas que pegou e que atravancou e que deu bastante discussão sobre o assunto foi justamente isso, os cargos de chefias dentro da autarquia, os valores pagos por eles, os valores pagos para essas funções lá dentro, que inclusive, volto a lembrar, estava ultrapassando o valor do salário do diretor-presidente. Então, se vai vir, eu acho que tinha que ter vindo junto no estudo, para a gente ter segurança daquilo que está deliberando. Porque a gente está deliberando agora, a gente pode deliberar agora, a equiparação. Não, dá para equiparar. Ok, já dá para ter. Mas e o resto? Não, é legal esse feedback que você está dando. Sabe por quê? Isso mostra que dá pra gente continuar caminhando aqui. Então, é o que eu disse. Eu acho que vindo tudo isso, dá pra você com segurança dizer, não, é mais vantajoso assim ou assim. Dessa maneira, não tá total.
Porque assim, a gente tinha a apresentação e a informação do total que o Bruno apresentou, mas agora está faltando peça nessas informações. Eu vejo isso, mas abro para os demais opinarem. Não, eu não faço parte da comissão, até eu ia comentar que eu acho que ia ter você tem que ter conversado de pôr talvez até uma gratificação de R$500 para um assessor de comunicação, lembra? Cortou 5, 6 mil na discussão de diferença e ia pôr alguém para trabalhar nisso aí. Eu sugeri até isso, mas eu acho que sinalizaria para o pessoal, olha, aqui está razoável, continua para a gente ver o que vai acontecer. Eu acho que isso é interessante saber. Não, mas eu não estou vendo como ruim de vocês, não. Eu estou vendo até como positivo, porque dá para a gente caminhar. O que a gente pode fazer agora? Como no Instituto não é um mundaréu de funcionário como da Prefeitura, a gente consegue fazer vamos fazer uma estimativa de impactos em caso de enquadramento por titulação. Vou fazer uma observação. Quando a gente começou a discutir até internamente no Instituto, nós montamos a comissão. Eu não estou dando palpite até para não ser tendencioso, mas tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Nós partimos de 3 hipóteses no Conselho. O PCCV desenvolvido pelos membros do Instituto, a possibilidade que seria discutido aqui, se aprovada, nós levaríamos a cabo com parecer jurídico para implementação, e uma terceira hipótese que seria a contratação de uma empresa para desenvolver um PCCV. Né? E naquele momento nós começamos a discutir sobre isso, então só algumas observações que nós já tratamos e que pode ser trazido. Primeiro, parabéns pelo trabalho da comissão, que em 2 reuniões trouxeram uma formatação relativamente rápida e dentro do que era esperado. Porque eu já disse aqui que eu, enquanto Instituto, defendo essa equiparação, até por conta das responsabilidades que têm sido abrangidas pelos servidores do Instituto, que são correlatas aos da Prefeitura. Então, é uma maneira de você valorizar o trabalho. Mas, em relação aos cargos de chefia, a gente já havia discutido que, dada essa nova formatação, quando nós trabalharíamos com funções gratificadas, as chefias não mais existiriam. Então, se a gente for continuar discutindo isso na comissão, acho que essa é uma observação que a gente pode fazer, que é um grupo restrito de servidores que, devidamente remunerados e gratificados naquilo que eles exercem, eu não vejo necessidade da chefia, é uma posição do Instituto minha, tá? E eu acho que esse impacto poderia ser trazido numa próxima reunião, porque a gente pode pegar a média de titulação dos nossos servidores para fazer uma avaliação em consonância com o que tem sido desenvolvido na Prefeitura. Porque, claro, que a gente precisaria montar a comissão de gestão de carreiras e tudo mais, mas a gente já tem um feedback da Prefeitura de como que isso foi gerido lá para gerar aquelas titulações aprovadas, que mesmo que não implementadas, já podem servir para a gente como referência. Lá na Prefeitura, logicamente, tem essa comissão de... Comissão permanente. Comissão de progressões. Gestão de carreira. Um posicionamento, se o servidor tem direito ou não, foi feito. Eu, vou ser bem sincera, eu nem peguei na mão o processo sequer. Mas lá no RH tem os meninos, o Fabiano e o Vinícius. A gente pode conversar com eles sem problema nenhum, eles nos explicam. A gente entende a tabela da prefeitura, como é que é. A gente faz uma consulta com os servidores da autarquia, que eu penso que nós não vamos ter problema. A gente utiliza aquele exemplo que você deu, Sandra, a gente traz o caso presente. A gente faz uma pesquisa. Então nós temos meio que um dado que é real. Hipótese que a gente faça adesão. Hipótese que você possa pedir a sua titulação. O que você tem para trazer para a gente? E vamos trabalhar em cima disso. Eu acho que eu sugiro para os demais que a gente não delibere agora e aguarde esse complemento. Porque daí a gente vai ter a ideia completa da coisa. Porque é difícil falar, não, vamos, não, né? De fato, a ideia não era nem deliberar, tá? Assim, dá pra trazer pra não, você. Mas não, ok. Ver se continuar ou não. Ok, então vamos continuar. Seria, só para entender, seria das titulações e também com relação a esses valores, teriam vamos supor, vai fazer assim uma progressão de quanto tempo? 2 anos, 1 ano? Só para entender. A partir de isso daí, o Ariete, também peço desculpas, eu não estou
estou acompanhando essa progressão de titulação, tá? Eu vou conversar com os meninos da parte de que cuida disso daí lá do RH e posso trazer para vocês. Eu até mando para Sandra no WhatsApp e para ela passar para vocês. Então, eu prefiro nem falar nada porque eu posso estar cometendo algum equívoco. As progressões não são aquelas progressões que você apresenta a titulação até julho e depois até outubro. Março e setembro. Março e setembro. Isso. E depois no janeiro você usufrui disso, não é isso? Se a comissão se passar pelas avaliações e sair publicação também, Sandra. O interstício, o servidor estando no estágio probatório, você já pode carimbar. Então não vou nem falar nada, eu vou verificar. Eu acho, e também é puro achismo, que enquanto não se passar do estágio probatório, não tem progressão. Não anda, não caminha nas progressões. Tudo isso são hipóteses, mas após o estágio probatório. A única coisa que de fato vai ser possível fazer antes do término do estágio probatório são os enquadramentos que vocês mostraram mesmo, de fato. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que saber como vai ficar isso, né? Como vai ser, quais são as projeções para isso. Isso. Pois não, Bruno. Fazer um comentário, até justamente por conta de todas essas dúvidas que estão aparecendo, que a gente não trouxe nada. Primeiro, que a prefeitura não está aplicando. Segundo, que existem dúvidas, inclusive, como que se avalia uma titulação. Obviamente que vai existir uma comissão que vai ser soberana a analisar, e se não houver fundamentação suficiente, não vai considerar justo um servidor apresentar aquele título ou não. Então, por conta de todas essas dúvidas, a gente não está vendo essa aplicação, que a gente não trouxe, até porque a gente, nesse momento, trabalhou com a hipótese de não se aplicar isso nesse momento. Sendo que, como existe uma lei que prevê a criação de um PCCD da Polipred, eu acredito que na criação do PCCD propriamente dito, obviamente que aí você precisa ter esse impacto a longo prazo, porque aí você está falando de algo permanente mesmo e já com regras definidas. Como a lei da prefeitura no tocante à gratificação vertical, ela não tem muita clareza, porque não deixa a gente saber se é 10% aqui, se é 10% cumulativo, se é só na área, enfim. A gente aqui conversando, a gente não vai entrar num consenso, a gente pode ficar a noite inteira, né? Então, por isso que a gente não trouxe isso agora, até porque seria um número que talvez não refletisse realmente a realidade e, portanto, o impacto. Só trouxemos esses dados, que aí sim é uma coisa concreta, relacionada, né? Pode falar, Nara. Não, a minha fala eu acho assim, que a gente pode pensar, então. Primeiro eu quero reforçar que eu sou a favor de, né? Eu sei que a gente não está voltando, mas eu quero reforçar que eu sou a favor, desde a discussão anterior. Foi perguntado por que eu mudei de opinião, a Eliette até perguntou, eu justifiquei. Então, eu já sou favorável a esse enquadramento, com o princípio da valorização do servidor, que acabou de ser apresentado, que ao valorizar o servidor com bom pagamento, né, equiparando com o da prefeitura no caso, a gente está mostrando o quanto isso melhorou a nossa despesa, que antes era gasta com o quê? Com as empresas que a gente tinha que contratar, de assessoria, e hoje a gente não precisa mais disso. Então, é isso que eu queria colocar. A segunda questão, eu acho que sim, essa questão do impacto que vai ter em relação à progressão horizontal e vertical. Entendo que dentro do Instituto a gente tem como analisar isso, porque você consegue, né, perguntar ali, né, os diplomas que tem, que é diferente da prefeitura, que tem que fazer todo o protocolo para saber quem tem diploma. Agora, não tem como você fazer uma projeção muito no futuro, porque aí é do indivíduo, né? Eu não sei qual a pretensão do indivíduo de fazer uma especialização, de fazer uma segunda faculdade, de fazer... Enfim, então não tem como ser uma projeção muito no futuro. Eu lembro bem que acho que sempre o Douglas que usou o termo, né? Ele talvez possa pensar com impacto. O melhor cenário, o pior cenário, vamos pensar, o pior cenário seria que todas as titulações fossem consideradas. Segundo cenário, só as titulações residentes à função. Residentes às funções. Talvez seria uma maneira da gente pensar. Porque aí faz impacto no alto. A gente vai estar prevenido. Mas então, só precisa ver com adequação para poder fazer diferente. Vai. Não vai. Mas a gente sabe que está tendo uma discussão um pouco dentro
da comissão, né, para DRH, mas que não Gostei da compete sua a nós. sugestão. Então, eu acho que queria cenários diferentes daquilo que a gente ainda não sabe ao certo como vai ficar. Pois não, é isso. Eu acho que a equiparação é muito interessante, porque a gente tem que valorizar o servidor do Instituto, porque afinal de contas são os guardiões do nosso futuro. Okay? Apesar da gente ver que tem muitas distorções ali de uma função para outra, que vamos falar no caso do procurador, no caso do contador, a diferença de R$30, né? Não querendo ser pessimista, vou deixar um questionamento que a Sandra fez no início da conversa. Amanhã, aí já aplicou. Cai o PCCV. Cai o PCCV. É isso aí. Posso responder? A gente já fez, a gente não trouxe aqui, mas foi uma das primeiras coisas que a gente questionou, porque na primeira vez, acho que do A gente tem que também, pensar o pior e o a gente melhor falou, cenário. Tá, a gente vai pegar o PCCV, mas a gente tem que levar em consideração isso, né? E se você olhar todos os cargos, e aí olhar, se der uma diferença, no máximo vai dar de R$200, por conta até do dissídio que não teve no ano anterior. Então a gente foi cargo a cargo, talvez um ou outro seja uma diferença um pouco maior, mas 90% dos cargos, você pode pegar lá a lei antiga e olhar, não tem muita diferença. Então vamos supor que o PCV caia hoje. Se a gente usar a mesma metodologia, o impacto ele vai ser um pouquinho menor, talvez a gente vai economizar um Pra pouco, vocês mas entenderem. não é muito diferente. O auditor que eu correlacionei com o controlador interno, antes de aplicar o PCCV, os salários, não sei se era 5.800 ou 6. Era isso mesmo. Era 5. Então, hipótese que caia. A gente analisou, né, reportaria a tabela anterior. Qual que é a tabela anterior da prefeitura? A 12,95. De dezembro de De 90. 2017. Se somar o impacto com o mesmo raciocínio, aqui deu 40, lá daria 35, 36. Mas legalmente falando, se cai o PCCV e você vai aplicar a tabela anterior, vai gerar um questionamento, aí vai gerar um questionamento judicial, porque você vai voltar o salário dele diferente do que foi do contrato dele do concurso. Então tem que se pensar nisso. Não, todo mundo vai ser. Não volta mais, nessa base que está hoje não volta mais. Aí Volta já... sim. Mas a Eliette pediu a palavra, Não, peraí, aí a deixa gente pode avaliar. entendeu? Eu estou falando uma questão. Alguns cargos não vão ultrapassar o valor do salário do diretor por causa do bônus de R$1.000 que vai ser incorporado? Mas o diretor está nisso. Então. Não, mas a diretora acho que não tem 1.000, não sei. Tem. Ah, tá. Então Tem. aumenta também. Quem não tem 1.000, Eliette, é quem é agente político. Quem é secretário, vice-prefeito, prefeito. Então também vai Os demais, aumentar, aumenta para todo mundo. ultrapassar, né? E aí, pegando o gancho na sua fala, Eliette, eu vou pedir para o André, se for possível, a Eliette, numa reunião do Conselho, quando ela fazia parte, ela levantou, na verdade, ela levantou essa questão numa reunião da comissão, porque esse PCCV do funcionário já teve comissão da comissão, essa agora. Numa reunião da comissão, o Reginaldo vai lembrar, eu acho que o Ademir também estava, tem um parágrafo em relação ao abono que diz que o funcionário do Instituto receberia o abono até que até que se integrasse o PCCV deles. Ou seja, o abono para eles, segundo está descrito nesse parágrafo, só vale até a implementação do PCCV, depois não mais. Então, não sei como ficaria isso e se é dúbio a interpretação. Na época, a Eliette entendia de que, implementando o PCCV, eles parariam de receber o abono. Eu e o Reginaldo entendíamos que não, que eles permaneceriam recebendo o abono. Como isso está caminhando e está mais à frente, eu acho que agora é um momento que vale muito a pena a gente pensar nisso e saber legalmente isso. Se a Eliette depois puder passar, está no edital, né, Eliette? Não mais agora, não sei. Acho que não é no edital, acho que a lei... A lei de criação dos cargos. Na lei. Então, eu acho que... parte da lei 3.570. Então, acho que a gente precisa saber disso também, porque daí
Em contrapartida do que ela está dizendo, se o salário vai aumentar, mais a incorporação do abono, esse abono vem antes, vem depois, como é que fica isso? Então, acho que isso também é uma coisa para se levar em conta para os cálculos e para trazer. Tá bom? Pronto, gente, então vamos. Claro. Eu cheguei agora, eu não vi se vocês estudaram antes uma proposta do PCCV para o Instituto. Mas alguém viu se existe pronto algum instituto que tem já um plano já em prática que a gente possa pelo menos conhecer e comparar? Eu acho que seria viável a gente dar uma olhada. Eu acho que quando fizeram o concurso, eu falei na última reunião, mas quando fez o concurso do ia montar a comissão. Alguém respondeu, acho que o André que respondeu até que tem Indatuba, né, André? Então, a gente não tem nada a ver. A gente tem alguns modelos, mas assim, as realidades são muito diferentes das nossas. A gente até poderia pesquisar, trazer modelos, mas assim, as leis são diferentes, os impactos são diferentes, os valores são diferentes. Aí a gente volta para aquela questão da média. A gente vai fazer a média para baixo ou a média para cima, índice de custo de vida. A gente pode fazer, a gente pode pesquisar. Eu não entrei muito nessa seara da comissão, mas é uma coisa que a gente pode pesquisar. Vou responder para a Sandra só os questionamentos que eu estava nessa reunião. Ah, é verdade. E eu pactuei do entendimento seu e do Reginaldo. Aquele artigo é realmente extremamente dúbio. É mais de um dos artigos mal redigidos e que dá dupla interpretação. O meu entendimento. Tá? Se a gente acompanha o PCCV da Prefeitura, os efeitos do PCCV da Prefeitura, inclusive com incorporação, impacta positivamente para o Instituto também. Se porventura a gente tiver a queda desse PCV, a revogação, a suspensão, o termo que for utilizado, a gente vai ter que primeiro entender em que momento e de que forma ele vai cair. Ele vai cair completamente retroagindo ao modelo anterior, ou ele cai mantendo os reenquadramentos criados e só perde o efeito futuro. Então essa é uma questão que vai ter que ser analisado se acontecer do PCCV cair. E mesmo que seja o pior dos cenários, a nossa lei prevê o seguinte, que você faz o PCCV para o servidor e na ausência desse PCV, ou até que exista o PCCV próprio, você impacte com os mesmos direitos que a Prefeitura dá aos seus servidores. Então eu acho que essa questão ela acaba sendo complementada nesse aspecto. Se acontece a queda do PCCV, se retroage aos valores anteriores, a gente volta para a estaca inicial dessa discussão e volta à discussão de um novo PCV. Aí aquele apresentado, uma variação daquele, a contratação da empresa. Então acho que a gente vai ter que tratar em momentos diferentes. Ou eles também ficam aguardando porque um novo da Prefeitura. Porque há de se lembrar que o PCCV não é generosidade política de ninguém, é um TAC. Sim. Então, eu penso que o PCCV da Prefeitura ele não vai nem cair, ele nem pode cair, mas ele vai ter que ser readequado, rediscutido, reformulado. Mas cair, eu penso que ele não vá justamente por se tratar de um objeto de TAC, né? Eu acho que uma coisa é o enquadramento. Isso que foi mais ou menos que a Nívia apresentou. Esse é um ponto principal, que é o enquadramento, a equiparação, pelo que eu percebi. E o segundo ponto é esse do PCCV na questão da progressão horizontal e vertical. Né? Então, acho que isso aí, de repente, a gente pode, eu acho que até eles mesmos, acertando essa parte, acredito eu, esse segundo momento, tem que dar tempo ao tempo, ver se vai cair ou não. Se não cair, mantém. Se cair, faz um outro. Eu acho que seria essa. Posso fazer uma pergunta para o Zé? Claro, até que o Bruno é mais da área. A questão de contratar uma empresa, ela vai fazer o impacto sobre o que já tem hoje, a base salarial. O que ela vai fazer é criar as regras, as normas, né? Por isso que eu também concordo, acho que não tem necessidade de contratar uma empresa para fazer isso. Porque a discussão maior hoje é a questão do salário, né? E assim, a gente tem que entender também, até respondendo para o Fábio, que assim, se nós, enquanto instituto, enquanto conselho, estamos proporcionando a equiparação aos servidores do instituto desse reenquadramento, aquilo que vale para os servidores públicos municipais tem que valer para eles também, dos ônus e bônus. Então, assim, há o reenquadramento porque houve em âmbito geral, ok. Ainda não houveram as progressões, ou as progressões vão haver em um determinado momento específico, com determinadas comissões de carreira. Então, eu acho que esses momentos têm que ser conciliados, eles têm que ser acompanhados.
Então eu sugiro que a gente já saia daqui com a data de um novo encontro da comissão, para continuar essa discussão, para estar trazendo para a gente esses dados que ficaram faltando agora, não que esgotarem isso, passe que a gente pauta novamente o assunto. Pode ser assim? Vou pedir uma sugestão de vocês, até se vocês quiserem deliberar agora, rapidinho. Qual formato de cenários, porque eu acho que até propuseram, a gente pode chegar nos servidores lá agora e fazer um a um. O que você tem de título para fazer caso a caso? Mas cenários, o que vocês pensam, assim, o que a gente pode trazer? Porque aí eu já trago algo, a gente traz algo que fique bem alinhado e já seja bem... A proposta da Nara, geral, faz tudo, tópico, mestrado. A gente pode fazer assim, o cenário atual hoje. Faz como vocês queriam, todo mundo que tiver titulação progredindo, e faz como é o da prefeitura para a gente ver a diferença. Progressão somente na área de atuação. Como a Nara tinha pedido mesmo. Não precisa pegar documento de ninguém. A gente acho que isso faz uma hipótese de que todos os 20 e tantos funcionários apresentem titulação de doutorado. Aí a gente puxa que todo mundo tem especialização na área. Porque eu acho que tem uma sugestão. Porque o que vale, não sei se você vê só mestrado, doutorado. Não, tô viajando, tem mais coisa. Não, mas quem fez ensino médio, vale a graduação. São 3. Então, na prefeitura, né? Vale 3. Então, quem fez ensino médio, mas vale a graduação. Eles lembram de fazer a vertical e a horizontal, porque aí nesse caso é somatório. Porque na realidade que eu vi ali são duas funções que tem o ensino médio. Não é somatório, porque se eu tiver vertical, não posso ter horizontal. Não, exatamente. Tem a progressão. Se eu tiver baseado por uma progressão, não posso ter outra. Mas tem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, mas você pode entrar para progredir lá na frente novamente, sim. Eu vou entender das regras. Isso eu não sabia. Você não pode progredir horizontal e vertical ao mesmo tempo, no mesmo ano. Mas, por exemplo, esse ano eu trago minhas titulações. Eu não entro na comissão de análise para outra progressão. No próximo ano, eu posso entrar para outra. Eu já entrei com as minhas titulações no ano passado. No próximo, eu posso entrar. Então, você progride, sim. Vertical, horizontal e vertical, sim. Mas no ano seguinte, porque você já vai estar em outra letra, né, em outro quadradinho daquele, aí você vai progredir dali para frente. E a progressão é outra, exatamente. Então, vamos marcar a data do encontro de vocês, da comissão, para continuar essa conversa, gente? Márcia? Pode ser? Não, aí vocês decidem, só falem pra gente comunicar. Segunda 27. Não, calma. Calma aí, rapaz, você é mais acelerado que eu. Ou se vocês quiserem se combinar depois e avisar também, tudo bem. É que eu acho que sair daqui já com a data é melhor. Vocês já estão todos juntos aqui. Alguém do conselho quer participar? A gente pode estar ampliando o leque de discussão aí, se alguém quiser fazer parte. É que vocês fazem as reuniões pela manhã, gente. Pela manhã, infelizmente, eu não posso. Eu até gostaria de participar, gostaria muito, mas eu não posso. 8 horas da manhã de segunda-feira. Segunda eu posso. Não. Pode fazer o horário que a maioria também. Vamos fazer à tarde. Pode ser, o horário é. Aí a tarde dá pra. À noite. Sábado, Bruno. Fim de semana. Sábado à noite na casa do Bruno. Pronto. Isso aí a gente vai um barzinho. Você é doido? Pode ser segunda. Segunda-feira, 2 horas. Só com a cerveja quente lá. Pode ser. 2h30, segunda-feira. 27. Pode ser, Márcia. É dia 27. Às 14h30, tá? Pra você? Se não der, vocês fazem de manhã, não vou, não tem problema. Não, mas esse horário das 8 da manhã pra mim é muito ruim. Segunda-feira. Ainda mais com neblina, né? Gente, é ruim até pra pegar trânsito pra quem vem de Campinas esse horário. 14h30. Doméstico. Então, dia 27 do 5 às 14h30, né? De manhã? Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Cleide vai me dar as contas daqui de tudo.
Bom, o quinto item da pauta, encerrou esgotando todas as dúvidas, vamos passar para o quinto item da pauta, que é a deliberação sobre a participação no Congresso em Foz do Iguaçu. O André já enviou previamente para todo mundo pelo WhatsApp, tanto a programação quanto a sugestão, o orçamento, e ele sugeriu uma participação de 4 funcionários do Instituto, inicialmente, e um conselheiro administrativo e um fiscal. Logo de início já coloco, como eu coloquei no WhatsApp, minha posição contrária. Eu acho que 4 funcionários do Instituto é muito e um conselheiro de cada lado é pouco. Não é, Sandra. É sim, Bia. Não é. É sim. Primeiro que o material... Previdência não vai poder estar em um lugar... O material é disponibilizado pela internet de todo o Congresso. Eu já fui no Congresso junto com a Nívia e com a Fran num outro momento e isso aconteceu. Segunda questão do porquê que eu acho muito. É uma deliberação do Conselho Administrativo anterior, mas que ainda até que não se mude por outro conselho, ainda está válido. Todo mundo que vai, todos que vão em congresso, tem por obrigatoriedade trazer um relatório dizendo o que foi discutido, o que foi apresentado no congresso. Inclusive, André, estou te cobrando o relatório de quem foi nos outros que não trouxe nada para a gente, tá? Por favor. Então, uma vez que quem vai traz o relatório é multiplicador de informação, é desnecessário você levar um tanto de funcionário. E mais, já foi várias vezes debatido aqui sobre o Congresso, sobre participação de Congresso, porque muitas vezes foi dito que muita gente com custo alto. Aliás, a última experiência que teve de conselheiro participando de Congresso aqui foi um desastre, né? Foi um desastre. Que inclusive a Nívia tirou dinheiro do próprio bolso para reembolsar o Instituto por conta de, desculpa a expressão chula, mas é de palhaçada mesmo que foi feita em Congresso. Então, já tendo em vista tudo isso, tendo em vista que todo o material é disponibilizado na internet, com as palestras, com os assuntos, e que se tem 3 auditórios ou 4 auditórios, vai um por auditório e ele é multiplicador de informação, não é muito, não é pouco que eu estou sugerindo. Sandra, fala que não fui eu que fiz coisa errada. Não foi você. Você foi a prejudicada, que teve que reembolsar o Instituto por causa dos outros. Porque você estava à frente do Instituto à época. Sandra, a sugestão de 6 pessoas é que são 6 auditórios. Então, quem for, que pelo menos não fiquem todos também no mesmo auditório. Na verdade, são 4, né, Douglas? Porque um é workshop e o outro é oficina. Então, é desnecessário o custo com isso. Desculpa, gente. Minha opinião. Mas como eu não voto, eu coloco a deliberação de conselho e eu só desempato. Não posso deixar de pôr minha opinião e a minha experiência anterior nesse conselho. A minha, da Nara, que estávamos aqui, e tantas vezes que nós debatemos isso. Né? Então, eu acho que a gente pode chegar num consenso. 4 servidores do Instituto é muito. Aliás, ultimamente, vou deixar gravado o que eu falei para o André pelo WhatsApp, tudo é funcionário do Instituto. Somos conselheiros, somos servidores de carreira e temos participação efetiva e precisamos de informação. Então, temos que ter os mesmos direitos, tá? Sandra, só para deixar registrado. Em novembro vai ter um congresso só de conselheiros em Belém do Pará, tá? Anualmente tem mesmo conselho de congresso só para conselheiros. A minha contraproposta, diante da proposta do Instituto, é 2 funcionários do Instituto e um conselheiro de cada, que daria um total de 4 participantes. Para mim é o suficiente, mas eu abro para vocês sugerirem. Alguma sugestão? Fala. Eu quero complementar o que ela disse. Esse assunto de congresso vai ano, vem ano. Ele é desgastante, né? Ele é desgastante. Realmente, hoje eu já assisti palestra pela internet. Também, o Fábio já assistiu, inclusive o nosso instituto já até foi citado, né? Um exemplo ruim, vamos dizer assim, do passado, não se ouviu, André? E assim, eu acho interessante que, assim, tem muita coisa que vem naquele panfleto que você vai lá, não vai te enriquecer, infelizmente. Então, assim,
Eu vou além até, se vocês puderem até se decidir com sexo, pra gente colocar 2 no mesmo quarto, entendeu? Porque, assim, as despesas com o Instituto, elas vão aumentando. Elas aumentaram muito ultimamente, entendeu? Então, não é porque a gente tem um limiar para gastar também que a gente vai, né? Abrir as porteiras para passar a boiada. Então, assim, é interessante a gente pensar que esse dinheiro é de todo mundo, é claro, todo mundo tem que ter um aprimoramento, mas hoje a gente tem muito material disponível na internet, gente. Você abre, você quer saber de uma lei, tá ali, na sua cara, você sabe, você tem acesso a tudo isso, você tem acesso às informações na internet desse congresso, entendeu? Ao vivo. Então, mais pra gente, né? Alguém tem alguma outra sugestão? Alguém tem uma sugestão? Nenhuma sugestão, uma observação. Assim, pelo conteúdo, experiência própria, né? Porque no Conselho de Iniciativa Bárbara estava no fiscal antes. Pelo conteúdo, eu não achava necessidade de nenhum conselheiro. Posição minha. Olha, eu sou obrigada a concordar com você, mas aí eu também não posso. Eles pediram, então a gente tem que esperar. Posição eu minha. já diminui bem. Pelo conteúdo que acompanha, acho que o pessoal do Conselho seria até obrigado, eu acho aí, nem consultado. Eu até fiz um questionamento no nosso grupo nessa. De que não era de CPA, né? Que a programação era outra, né? Que teria que ir mais conselheiros se fosse mais investimentos. E aí o pessoal vai fazer CPA 10, então seria mais interessante. Agora ele é muito mais administrativo esse congresso. É de pessoas que realmente trabalham lá. Mas eu acho também que a Sandra tem razão quando fala de 6. Eu acho que pode 2 de cada um. 2 do Instituto e 2 conselheiros. É só uma pergunta. Quem for para Foz não vai então em Belém, é isso? Como vocês costumam Normalmente fazer? quem vai em um vai no outro. Certo. Vai revezando. Senão só o mesmo acaba indo e vai. Então normalmente. Eu fiquei conselheiro administrativo, não fui nenhum. 2 anos e pouco. Você ia no último. Eu ia no último, Você desistiu. A minha companhia, as companhias não eram boas. Mas você ia, você desistiu. Você perdeu o fogo no chão lá, cara. Você perdeu o almoço no fogo no chão. Pegada cerveja. A conta ia ficar mais cara. Fala, André. Só para falar sobre o congresso, a primeira proposta, nós pensamos em 6 por 6 salas, e foi uma proposta mesmo apresentada, mas não é assim definitiva, é para trazer para discussão mesmo. Até para a ponderação dos conselhos, eu faço isso com os 2 conselhos, inclusive. Eu coloco as informações. A Sandra, há 2 eventos atrás, ela me lembrou dessa necessidade de se oferecer e eu tenho compartilhado e oferecido as vagas para os conselhos dentro daquilo que a gente acha pertinente das necessidades também. Esse congresso ele é técnico, mas nós também estamos pleiteando, e provavelmente vamos conseguir, a taxa de inscrição para 5 pessoas. Tá? Então, assim, a gente não teria o custeio da taxa de inscrição dentro das empresas onde nós temos fundos aplicados, né? Principalmente os bancos. Então, são informações interessantes. Essa ponderação do Conselho sobre a necessidade efetiva de estar participando, independente do número de pessoas que vão, 4, 5, 6, 1, 2, é importante para ver no que é que vai ser aproveitado, para que nem o servidor do Instituto e nem o Conselho ocupe uma vaga daquilo que não vai aproveitar. Vou dar um exemplo bobo. A gente está em discussões em rede social, de mudança de reforma previdenciária, né, de mudanças nas legislações. Eu tenho necessidade hoje de que pelo menos alguém da Previdência participe dessas discussões. E até para trazer o feedback para o Instituto e para o próprio Conselho, se for necessário, como a Sandra acabou de cobrar os relatórios. Se a gente levar alguém que pode ser importante, tá? A participação do Conselho é importante, mas que eventualmente não tem o conhecimento da prática, do dia a dia, o conhecimento previdenciário que um analista tem, talvez a absorção das informações que ele tenha não seja o apropriado para depois estar sendo transmitido para terceiro. Tá, a gente tem toda a perspectiva de ter aula na internet, de receber os manuais, receber os materiais, mas às vezes a aula, né, o contato pessoal, ele é importante. Um exemplo claro do que aconteceu no último congresso. Foi a partir desse último congresso que alguns servidores, inclusive o Adelson estava presente, estreitou os contatos com Alexandre Sarquis
que é auditor do Tribunal de Contas de São Paulo e conselheiro do Tribunal de Contas, e a partir desse contato, desse relacionamento, nos proporcionou o acesso ao Tribunal de Contas em São Paulo, que inclusive a Márcia foi junto com a gente. Então, às vezes, não só pelo conteúdo, mas pelo estreitamento de relações com o palestrante, com as pessoas que depois podem até nos visitar aqui no Instituto, pode ser interessante. Existe uma diferença, né, da aula presencial com uma aula virtual lá. Você está olhando a presencial, ela é muito mais dinâmica e te oferece uma aprendizagem melhor. Eu acredito que você tem a oportunidade de fazer perguntas. Então, eu não acho, eu acho válido essa ida aos congressos. Só precisa definir quem vai e quando são. Fala, não. Só para fazer só uma dica, assim, que a gente procura, né, no Instituto, quando tem congresso, qual é o tema? Os conselheiros, eles têm atividade, vai tentar conseguir, obviamente, mas se decidir dar conselho, a gente nem pede. Então, por exemplo, a gente pega o auditório do Instituto. O primeiro e último dia são bem tranquilos, são gerais. No auditório do segundo dia, o dia inteiro de cálculo previdenciário. Não tem como a gente não defender, por parte da nossa opinião, levar no mínimo 1 ou 2 a previdência. Aí depois eu tenho compliance, controle interno, depois eu tenho... Fazendo ouvir essa palavra compliance. Você tira essa palavra do seu dicionário, você risca, você esquece, que eu não vou me dar urticária de lembrar de ouvir essa palavra. Vai, continua. Aí tem, por exemplo, como é que eu lido com o déficit cardial? Estou com os dados do centro Supro, como fazer com esse censo? Estou a diretoria administrativo e previdenciário. A gente pega por tema, tá? Fala, Nara. Agora posso falar? Aí eu vou fazer uma defesa em relação à participação dos conselheiros mesmo. Tá? No sentido que as deliberações vêm para o conselho. Então, quanto melhor o conteúdo técnico que a gente conheça e tenha, melhor também vai ser o nosso entendimento e as nossas deliberações. E até o caminho administrativo mesmo. E eu vou ser sincera, eu tive uma experiência muito positiva em participação de congresso. Tá? Aí a gente discutiu por que a maioria dos institutos previdenciários tem déficit, e às vezes déficit de criação. Então tem muita análise que você consegue pensar na conjuntura mesmo, nacional de algumas questões. E isso é de extrema importância para o conselheiro. Porque assim você consegue analisar muito melhor. Então, acho que tem que ter ponderação mesmo. Tem que ter um equilíbrio entre os técnicos e nós que depois vamos ter que deliberar sobre o tema e o assunto não vai ter preparo. Então, acho que tem que ponderar sobre isso, sim. Tanto que eu sugeri que sempre pensar em ser equiparado o número de vagas. Eu acho que... Eu concordo com o que a Nara disse na questão de, apesar do Congresso ser bastante, a programação toda ser bastante voltada para a Previdência, mas é importante que os conselheiros que participam da vida do Instituto também se aperfeiçoem, né? Saibam do que se está falando, não fique depois com o aprendizado contido só num lugar, porque hoje estamos como conselho, mas lembrando que o Instituto é do servidor, alguém pode estar diretor de Previdência daqui a um tempo e pode ser útil para quem está aqui. Então, eu acho que o conhecimento compartilhado é muito melhor. Mas eu continuo achando que 6 pessoas é muito. É a minha opinião e eu abro. Vamos deixar 2, vamos votar as sugestões. 4. Não, mas aí paga 4 inscrições. Se 5 paga 4, faz 4. Sabe por quê? Porque gasto com passagem, gasto com estadia, gasto com refeição. As inscrições parece que conseguiu. Consegui patrocínio do Bradesco, 6 pessoas. Sim, mas você teve o patrocínio só na inscrição. E os outros? Mas e os outros gastos? Os outros gastos com estadia, com passagem, com refeição, com transporte. Até Uber, por exemplo. 4. Sim, entendeu? Cabe 4. Aí você manda 5, vai num cabe 5, cabe só. 2, entendeu? Eu acho que... Só peço, se possível, a deliberação hoje, quantidade de pessoas. É agora, Como a recuperação judicial da Avianca, as passagens aéreas estão bem. Não, filho, é agora. Nós já vamos deliberar uma coisa a outra. Aguenta aí. Ó, vou colocar em votação. 6 pessoas, 4 pessoas. A opção é
Não, é a opção que o André pediu, 4 servidores, um conselheiro de cada lado, 6 pessoas. A sugestão que eu estou dando. Não, é a sugestão, 4 pessoas, 2 funcionários e 2 conselheiros. Não, eu fiz esse questionamento, porque o terceiro, o Douglas colocou que é 5 por cada das isenções, entendeu? Não, eu não sei. Inscrição é outra história. Inscrição, como eu disse. Podemos colocar também em votação? É 5. Quer votar 3? Opções? Então vamos votar. Eu acho que 2 Mas é que vai dar voto, que vai dar. Vamos colocar em votação duas opções. 6 pessoas, 4 pessoas. Paulo? Eu vou no que o corpo técnico necessita. Eu quero ter. O corpo técnico até agora, para mim, mostrou competência. Eu acho que eles solicitaram, eu acho que eles precisam. São 6. 6, Nara? Olha, eu vou ficar com 4. Nesse primeiro momento eu vou ficar com 4. Vou em 6 também. Eu acho que 4 deles tendo mais qualificação para nós fica mais. Beleza. Agrair? 4. Segundo lado. Edu? 4. Edson? 6. Fábio? 6. Conta aí pra nós. Vocês. Empatou? Desculpa, gente, vocês vão em 4. Eu não voto, mas tô votando. Confere aí. Confere aí pra ver se 2, 3, 4. São 6, nada, 4, vai no 6. Quem votou 6 vai aí. Levanta a mão. Levanta a mão quem votou 6. São 6, eu 6. 4. 4. Vocês têm que decidir entre os conselhos quem vai. Tá, não, isso, calma, Tá. uma coisa de cada Não, vez. sim. Então estão definidos, porque o voto de desempate é meu. Eu voto por participação de 4 pessoas no Congresso, tá? Então vão 4 pessoas, certo? Quem gostaria de participar do Congresso entre nós, conselheiros? Quem de vocês gostaria? Quais são as datas mesmo? Não, é 15 de hoje, é uma 15 de março. Dois conselheiros e 2 administrativos. Mês que vem é 26, 27, 28. 26, 27, 28 de julho. Ó, antes de decidir, já vou dizer, se nenhum conselheiro tiver interesse em participar do administrativo, a vaga a gente passa para o funcionário. Pode ser? Pode ser assim? Pode ser assim? Então, algum conselheiro tem interesse em ocupar essa vaga 26, 27, 28 de junho? Eu tenho uma dificuldade, porque meu horário, né? Eu tô trabalhando. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Nara? Não, eu vou ser sincera, interesse, vontade, a gente tem. Tem, sim, mas você vai poder ir? É, poder ir, acho que é você entendeu? Porque é um período que é complicado. Sim ou não? Sim. Eu tinha colocado aqui um grupo que eu entraria na votação, no sorteio, porque eu achei que muito mais pessoas gostariam de ir, certo? Então, que eu participaria da votação. Mas não tem candidato. Eu sou única. Você vai, então? Então, você vai? Então, do Conselho Administrativo vai assim, o Conselho Fiscal já... Está vendo aí? Ó, o Ademir, ele tem interesse em ir, mas o Ademir está com problema de saúde na família. Então, se ele não for, o Reginaldo vai. Certo. Então, do Conselho Administrativo vai a Sirlene, do Conselho Fiscal, o Ademir ou o Reginaldo. Certo? Aí, Reginaldo, vai. O circo tá pegando fogo, meu amigo. Bem pensado. Não, nem Bom, tudo certo? Então já definido, André, tudo certo, Douglas? Só precisa depois para passar os dados. Se aderir o Reginaldo. Aí o Conselho Fiscal passa para você, tá? O 6º item da pauta é a apresentação. Uma pergunta. Claro. Não, claro, com vontade. Não posso desistir, porque vai mais um depois. Mas o de conselheiros vai sair mesmo ou é plano? Já tem data, só está esperando sair a programação. Porque... Mas não tem ninguém concorrendo ainda.
Fica sossegado. Mas é que quem vai vir uma vai ser. Mas deixa Como é um congresso para conselheiros, as regras podem ser alteradas porque é de interesse comum. Aí abre 20 vagas. De antemão, abre mais vagas. Eu vou me manter. Então eu me manter. É melhor se manter. Então, não se preocupe, eu tenho cadeias. Nossa, PPSP. Apresentação do Conselho Fiscal Mensal, tá? Próximo item. Mas na Foz do Iguaçu não tem CPS. Tem canto? Acho que não, já sabe. Vai ficar no lugar muito. Melhor se a gente fala. Vou sugerir café em roça, que é mais barato. Estou no fiscal agora. Um quarto coletivo? 6 o quarto. Já sabe quem vai? Já sabe quem são os funcionários que vão? A gente ia decidir a partir do número de vagas que ficassem disponíveis para a gente aproveitar. Que tem acessível. Gente, aqui é curto, rápido e rasteiro, tá? Valeu. Então aqui nós colocamos os que é importante. Repasse foram feitos, os valores vocês podem acompanhar, a data, onde foi aplicado. Essa documentação está disponível para consulta no site, para consulta dentro do Instituto. Parcelamento de débitos, valor, parcela 45, quando foi efetuado o pagamento, a conta na qual é feita a aplicação. Lembrando que esse parcelamento não cobre as parcelas em atraso. Eu não escrevi, mas eu falo, tá bom? O Comprev, abril, valor pago do que foi feito no mês foi 10.492. Depois eu vou até falar sobre por que está ali. Pelo valor a gente entende que foram duas, tá? O valor que entrou de outras compensações que foram feitas foi 792 mil, a conta para a qual foi aplicada. Aposentados e pensionistas, número de aposentados, pensionistas e afastados. Valor bruto. Nós analisamos os processos de empenho, contrato pregões. Essas colocações que a gente colocou aqui, isso aqui a gente já trata direto com eles lá, mas só para informação, tá bom? Então, em relação aos processos de empenho, eles fazem, a gente já tinha conversado com eles a respeito, é feito os 3 orçamentos conforme deliberado. A gente está pedindo só para anexar no processo, para a gente ver, né, para estar constando, já que é 3, então que fique o processo bonitinho. Certidões de regularidade das empresas prestadoras de serviço, isso foi bem lembrado pela Nívia na reunião, porque no passado nós pegamos aquela empresa que não estava em dia com a certidão. E também essa questão do relatório da FIP, a gente já tinha pedido lá atrás, que no processo se coloque a quantidade que foi feita no mês e que justifique esse pagamento. A gente, por dedução, já sabe mais o que é. Mas é bom porque uma pessoa chega lá e, sei lá, vai ver o processo, fica mais fácil de visualizar. Pregão presencial de atuarial, a empresa vencedora é essa assessoria, o valor 19.900, a vigência 12 meses. É legal que esse pregão começou com 100, 90 mil, a faixa de 100 mil, 19.900. Aqui a carteira, eu mantive aquela tabela, mas eu não vou adentrar nisso daí, porque o Douglas já explicou. Existem, vocês podem olhar aqui na variação, tem uns que estão sem valor, porque são fundos onde houve tirada de um, realocou em outro, então, basicamente, a gente não mexeu. Os que estão em vermelhinho são cartas marcadas já, todo mundo conhece, são aqueles fundos estressados. Tem alguns fundos, vocês vão ver que houve uma discrepância de valor, tipo nessa alocação previdenciária, porque era de um fundo que foi tirado de um fundo e colocado em outro. Isso consta em ata, já foi deliberado aqui em gravação, com uma reunião com gravação e ata do comitê. Virginia, só um pauzinho. Tá vendo vocês? Caixa FI Brasil IMAB 5, PPRLT. Isso aí é o que a gente está relocar, é isso? Isso a gente unificou.
Tá, mas Tem é esse que é. diferença, porque aconteceu um negócio que tinha que fazer 2 cadastros, porque na Caixa eles fizeram um erro. Não, esse daqui é um unificar. Não, eu sei, mas vai aplicar em qual agora? Não, unificou tudo em uma B. Caixa Não uma B. é esse que fez a realocação de Não, não é esse. Esse vai mesmo. Não, o que fez a realocação de não era da Caixa. Não, Era da Letras do Tesouro Nacional que resgatou, Reginaldo. E foi pro Banco do Brasil. Mas ele Não vai é? para uma B5, não é? Vai. No caso do Banco do Brasil. Não, eu quis dizer, enfatizar isso aí, porque o que deu no IMA B5? É isso que eu quis dizer. Tá. Que deu 5 milhões em 3 meses. Entendi. Você quis dizer que o IMA B5 foi uma boa opção. Ah, entendi. Agora entendi. Obrigado. A gente tem, gente, no CDI, que é um negócio bem ruim de investimento, mas ele é bom que ele é rápido, o investimento 7 da noite para sacar. Então a gente tem nesse mundo do Santander que a gente paga as contas, tá? Entra a folha, dá alguma semana paga a folha, só o nosso giro está lá. O restante não tem mais nada DI. Posso fazer uma pergunta? O Tower B de Pix é o PDD do EBFH? É? Aqui, até a hora que a gente fez o comparativo na reunião, aqui, na verdade, eu estou usando 3 meses. Então, essa variação, na verdade, ela de fevereiro para março, foi um ou outro daqueles. Teve até nego ruim que conseguiu. Passar. Então, assim, de janeiro a março dá uma variação. Mas se você pegar fevereiro e março, a grande maioria já, assim, até os estressados deram. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Deu um upzinho. Ó, esse incentivo 2 aqui, ó. Fevereiro estava com 13.912, ó. 22 mil. É bem isso, Olha né? que belezinha. Olha o Pia, tá em beleza. Ó, Illuminati. Ah, não, Illuminati ele caiu. Na verdade, o meu tá em azulzinho ali, mas na verdade é vermelhinho, tá? Foi o erro de digitação. Mas o Leme, ó, o Leme é estressado, tá vendo? Tava com 6,061, foi fazendo 6,088. 100 milhões, né? Agora 27 mil. Teve uma variação de 27 mil no trimestre, mas é melhor não considerar. Escuto, cabelo. Não. Não. Deu. Aqui aquela turminha da Ático. É importante lembrar que o Ático Florestal não é mais da Ático. A Ático Geração de Energia também não é mais da Ático, também é FP. FP1 e FP2 a gente está tendo algumas brigas para conseguir. Infrasaneamento está razoável. W7 estamos tentando vender a participação no mercado secundário da nossa parte. Eles dão informação, mas umas coisas meio, não tem a palavra, né, meio nebulosa, a gente tem que evitar essas coisas, tá? Recuperar o mínimo investido e vamos tocar em outra coisa. E em cima, os infras, multissetoriais 1 e 2, está aguardando a abençoada FJI para ela assumir o fundo para a gente começar a trabalhar e trocar. Que teve a intervenção da gradual, ela nomeou a FJI. Aí, a FJI estava tentando fazer uma chantagem com a gente tirar o escudo por eles. A gente tirou, propõe essa peça, está questão de tempo para trocar agora. Se tirasse, eles não iam pegar, tá desse jeito a negociação. Então, isso o TPJ vocês vão perder. Então, mas já a gente já vai dar solução dele também, tá? É menor valor, mas é valor mesmo do jeito que a gente tem que pegar. Geração FIA passou esse mês do Bradesco, como eu tinha comentado. Desculpa, acabei de comentar. Não, mas é bom. Você viu? A tabelinha manteve, mas eu acho que com base no que você explicou na outra reunião, acho que já dá para o pessoal saber. Eu acho que é importante dizer que a ações está caindo um pouco, né? Já ia perguntar. Mercado. Não, o nosso mito lá, cada dia, uma coisa que é absurda. Cada manifestação, né? gente, Assim, dólar sobe. não, eu não vou ter mas eu respeito o Paulo. Não, eu também respeito, mas não fala que ele é Eu digo assim, mercado de ações, nossa, Douglas, mandamos 30 milhões para o Itaú, já está com 28, perdemos. Não perdemos. A gente perde se eu vender aquele valor. Como em ações, é um pequeno trecho do patrimônio, a gente está muito bem em renda fixa, precisar esperar 10 anos para ir ações para ter ganho, a gente tem que ter. É só se eu vender elas, aquele valor que eu vou perder, porque é aí que eu realizo o prejuízo que a gente chama. Deixar claro o valor de hoje no mercado. A gente espera ficar um momento bom para a gente ter ações, tá? Então, essa queda de 126 mil aqui do Itaú essa variação de mercado é só a variação. Ela
Tá lá, tá vai listando, vai subir isso aí. Só se eu resgatar agora, eu perderia. Só que contabilmente, tá certinho a tabela, eu tenho que registrar como meu valor de mercado hoje. Tá mas certo. assim, igual só que comprou um Corolla de 100 mil. Daqui a pouco as negociações do mercado tá 90. Eu disse, se eu vender 90, eu perdi os 10 mil. E eu posso esperar o mercado voltar para 110, aí eu vendo ele 110. Só mais exemplo, fica mais fácil. Na verdade, a gente sofre a influência do país, entendeu? Claro. Como o Ronaldo fala, a gente tem que ter sangue frio e deixar o negócio quieto ali, e não sofrer tanto. É isso. Tudo bem. Foi um mês tranquilo. Que bom. Estamos felizes todos. Eu vou escanear e mando para vocês, tá? Parece. Pronto? Alguém tem mais alguma colocação? Como que vai ficar? Vai entrar para a próxima? Da viagem vai aguardar. Tem que dar um tempo para eles fazerem, né? Porque né? Tá. E daí quem foi nessa última? Na hora que eles estiverem. Ah, não, esse daí que vocês foram foi um curso, né? Congresso. Esse não precisa fazer relatório, não. Bom, nada mais tendo a colocar, encerramos então a reunião do Conselho Administrativo e Fiscal Conjunta. Muito obrigada a todos pela colaboração, pela participação. Até a próxima, gente. Fora daí, deixa eu fazer uma pergunta para você, André, já encerrou a reunião depois. Você disse que daria alguns cursos na Pauliprev, estava pensando nessa possibilidade, ainda tem Não essa? tem, vai ter pelo menos um. Pode falar. CPA 10 em julho, conseguimos concluir o campo da lista. O seu Ronaldo do PRV, que já deu